Fala, meus amores, boa noite, boa noite, como é que estão todos vocês? É um prazer imenso aqui estar com vocês. Aqui nós somos uma família, a família do Exatas para Gabaritar. Galera, muita gente que vai fazer esse concurso, tá? De Prefeitura de Pombal, me mandando mensagem. Professor, eu não consigo identificar o que é que está dentro do edital. Me dá uma luz. E muita gente também pedindo, tá, para que eu lançasse esse curso. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Antes da gente começar a resolver questões da banca, questões recentes, vamos fazer uma análise do edital. O que é que a banca gosta de cobrar de fato? Vamos lá. Ó, eles colocaram aqui essa parte de estruturas lógicas básicas, lógica de argumentação, analogia, inferência, dedução e conclusão, lógica sentencial ou proposicional, proposições simples e compostas, tabelas verdade, equivalências, leis de De Morgan. Veja, essa parte aí, pintada em amarelo, é toda a parte da lógica formal, das proposições. O que é que você tem que saber aqui dentro? Por exemplo, ó, leis de De Morgan, negação do i, negação do ou, só que aqui dentro, negação do ou, negação do sim, então. Saber o que é tautologia, contradição e contingência. Saber o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido. Saber o que é uma falácia. Saber as equivalências lógicas do sim, então. Eles gostam muito de cobrar um termo chamado de contrapositiva da condicional. A gente vai trabalhar questões aqui. Gente, quanto mais comentários no vídeo, quanto mais likes, o que é que eu vou entender? A galera gostou, a galera quer mais aulas. Gente, aqui dentro também, o que é que você tem? Você tem os probleminhas de associações lógicas, tá? Professor, que probleminhas são esses? Aquelas questõezinhas que ele te dá 5 pessoas, as suas idades, as suas profissões, e aí ele conta uma história, e aí você vai ter que associar, esse cara nasceu em tal lugar, a idade dele é tal. Muita gente monta uma tabelinha. Eu ensino a técnica do risca, que é uma técnica bem simples. Aqui dentro tá os probleminhas de verdades e mentiras, saber quando uma pessoa mente, quando é que uma pessoa fala a verdade, número de linhas de tabela verdade, saber o que é proposição, o que não é considerado proposição. Então, aqui dentro é toda a parte de lógica. Saber negar o todo, o algum, o nenhum, os diagramas lógicos, né? Como é o diagrama do todo A é B, do nenhum A é B. É isso aí. E isso aí cai mais do que Neymar. Beleza? Vamos lá. Eles colocaram também aqui, galera, ó, essa parte aqui, noções básicas de conjuntos e operações com conjuntos. Eles gostam muito, tá? A parte de o que é complementar, diferença, união, interseção, número de subconjuntos, eles têm questões interessantes sobre essa parte. Os probleminhas com 2 conjuntos, com 3 conjuntos. Então, aqui é a parte de conjuntos. De estatística, ó, eles só trouxeram o trio MMM, moda, média e mediana. Então, ó, de boa. Aqui não precisa estudar desvio padrão, variância. É só moda, média e mediana. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Gente, agora é aqui que a galera pega e se atrapalha. Ó, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos. Professor, o que são esses probleminhas aritméticos? São os probleminhas envolvendo
as 4 operações: adição, multiplicação, divisão e subtração. Aqui dentro ele pode cobrar um probleminha com MMC, com MDC. Eles amam os problemas envolvendo frações. Eu peguei várias provas da CPCOM com frações. Inclusive eu trouxe aqui um método bem simples que vai ajudar a quem tem dificuldade nas questões de frações. Então, aqui dentro você pode ter um probleminha com porcentagem, tá? Então, todo probleminha que envolve as 4 operações, um probleminha de potenciação ele já cobrou. Então, a gente vai destrinchar tudo isso quando a gente pegar aqui questões para a gente resolver. Ó, problemas geométricos são os probleminhas básicos de geometria. Área, volume, a gente também vai destrinchar isso aqui. Ó, os probleminhas matriciais são probleminhas básicos de matrizes. E aqui também se encaixa probleminhas que a gente constrói tabelas, que são os probleminhas de associações lógicas. Que eu acabei de falar que são aqueles probleminhas que ele conta uma historinha. Ah, tem 5 pessoas, suas idades, os locais onde eles nasceram. Você está construindo ali tabelas, né? Essa parte aqui é algo extraído do edital da Sebrasp, tá? Os problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Então, problemas aritméticos são todos os problemas que envolvem as 4 operações. O céu é o limite. Eles cobram porcentagem, probleminha de regra de 3. Tranquilo? Tudo isso tá aqui dentro. Beleza, gente? Então, tá aí o que a galera queria que eu fizesse uma análise do edital. O que é que a gente vai fazer agora? Vou jogar a vinheta pra gente resolver questões da banca que estão dentro aqui do edital de vocês. Vamos embora. Fala, meus amores, vamos pegar questõezinhas da banquinha CPCOM, que eu chamo assim, ó, CPCOMzinha. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Aqui a gente não respeita a banca, ó. Aqui nós destruímos as bancas com requintes de crueldade. Separei questões super recentes. Eu duvido um curso mais atualizado do que o da gente. Nosso curso, ele é sempre focado na banca. Não adianta. A banca é o seu inimigo. Tem que mirar lá. Não adianta pegar questões de outras bancas. Você tem que conhecer as características da banca CPCOM. Então vamos lá. De olho na tela. Gente, uma questãozinha aí, ó, pro cargo de assessor jurídico, Prefeitura de Nazarezinho, 23/2/2025. E galera, essa questão trabalha o conceito inicial lá da lógica. Saber o que é proposição, saber o que é valor lógico e conhecer os princípios da lógica. Eu vou fazer aqui um resumozinho bem legal. Considerando a importância do estudo de proposições e conectivos lógicos, analise as assertivas a seguir. E aí ele diz, ó, é correto o que se afirma apenas em... Ele te dá 4, tá, assertivas para você julgar. Vamos lá. Proposição é toda sentença declarativa, afirmativa, que expresse um pensamento de sentido completo, cujo conteúdo pode ser tomado como verdadeiro, falso ou indeterminado. Vamos lá. Vamos dar a definição completa do que é proposição. Gente, proposição é uma sentença de fato declarativa. Só que ela pode ser declarativa
afirmativa ou negativa que expressa um pensamento de sentido completo, cujo conteúdo pode ser tomado como verdadeiro ou falso. Proposição, gente, é uma frase declarativa que tem verbo, tem sentido completo, pode estar na forma afirmativa ou negativa, mas ela só pode ser julgada como verdadeiro ou falso. É por isso que esse item aqui, ó, é um item errado. Quando eu digo assim, ó, Sormani não é professor, é uma frase declarativa negativa. É uma proposição, do mesmo jeito. O Flamengo é um time carioca. É uma proposição declarativa afirmativa, que tem sentido completo. É uma informação que pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. Só batendo o olho já seria errado, porque uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe um terceiro. Já estaria errado como isso, mas para ficar completa, proposição é uma frase declarativa, afirmativa ou negativa, que tem sentido completo, tem verbo e pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. Não existe um terceiro. Dizer que é indeterminado já está errado. Vamos lá. Item 2. Uma proposição simples é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Sim. Proposição simples é uma proposição única, indivisível. Ela tem um único pensamento. Sormani é professor. O Flamengo é um time carioca. Todos os paraibanos são legais. São proposições, gente, que ela apresenta um único pensamento. Ela não tem conectivo lógico, tá? É só ela ali. Tranquilo? Beleza. Então, proposição simples é uma proposição que não tem conectivo. É indestrutível, indivisível. Não tem conectivo lógico. Ela é única. Beleza? 3. O valor lógico de uma proposição será verdadeiro, V, se a proposição for verdadeira, ou falso, F, se a proposição for falsa. Gente, isso é verdade? Uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira situação. E 4. Ó, fundamento elementar da lógica matemática. O princípio da não contradição estabelece que uma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não, gente. Faltou o não aqui, ó. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É por isso que isso aqui, ó, tá errado. Gente, o princípio da não contradição diz o quê? Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Professor, e o princípio do terceiro excluído? Ou uma frase é verdadeira, né, que seria a proposição, ou uma proposição é verdadeira, ou uma proposição é falsa. Não existe um terceiro valor. Por isso que não tem um indeterminado, tá? Então, tá aí. Só são verdadeiras quais? A segunda e a terceira, letra C de chupa-selecon. Gente, questãozinha agora recente. E no nosso curso é sempre assim. Vamos para a próxima. E galera, vai fazer esse concurso, entra aqui no grupo que está aqui na descrição do vídeo e vamos embora. Gente, questão 2, ó, da CPCom, Prefeitura de Souza, e ela mistura nessa questão média aritmética, que está no seu edital, tá? E mistura também porcentagem. Ele diz assim, ó, o dono de uma loja deseja colocar dos seus produtos em promoção. Um dos seus produtos em promoção.
Para estabelecer um desconto, ele fez uma pesquisa de preço nas 5 principais lógicas concorrentes. Né? Nas 5 principais lojas concorrentes. A tabela abaixo apresenta os valores do produto em cada um dos estabelecimentos pesquisados. Tá aí, ó. Na loja A, B, C, D e E. O comerciante deseja que o preço do seu produto seja 25% menor do que a média aritmética dos preços dos concorrentes. Nestas condições, o produto deverá custar... Gente, você vai calcular primeiro a média aritmética, que é o quê? A soma dos elementos dividido pela quantidade. Vamos somar aqui os elementos, ó. Vai ficar aqui, ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 2, 20. 0 vai a 2. 2 e 5, 7. 7, 4, 11. 11 e 5, 16. 16 com 4, 20. Mais 4, 24. Isso aqui vai dar quanto, gente? 240. Então, se eu somar os 5 valores, dá 240. Dividido por quanto? Por 5. Gente, quem é meu aluno já sabe esse bizu. Ó, quando você vai dividir um número por 5, faça de cabeça. Ó, tem 3 divisões que vocês vão aprender no decorrer das aulas, que são as divisões mais cobradas em concurso. Divisão por 4, por 8 e por 5. Como é que eu divido por 5 rápido? Ó, é só dobrar esse valor que você está dividindo por 5. Quanto é o dobro de 240? 480. E volta a casa, ó. Fica quanto? 48. Gente, quem é a média aritmética aí? R$48. Só que ele quer que o preço do produto seja 25% menor. Gente, vamos calcular 25% de 48, ó. Você já tem que ter na cabeça. Calcular 50% é a metade. Calcular 25%, pense numa pizza dividida em 4 partes iguais. Cada fatiazinha da pizza é 25%. É uma parte em 4. Pediu para calcular 25%, gente, é de cabeça. O que é 25%? Pega o valor e divida por 4. Vai ficar 48 dividido por 4. Professor, como é que a gente calcula a divisão por 4 de cabeça? É meiar 2 vezes. É calcular 2 metades. Qual a metade de 48? 24. Qual a metade de 24? 12. Então, dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes, ó. Dá 12. Pronto. Ele diz que o preço do produto é o quê? Né? 25% menor do que a média. Então, ó, vai ficar aqui 48 menos os 25%, que é 12. 48 menos 12. 36 reais, ó, C de coração para vocês e de chupa CPCom. Tá aí. Pediu para calcular a média, soma todo mundo, divide pela quantidade. Tá vendo, gente? Tem que guardar algumas dicas em mente para você ganhar tempo na prova. Vamos embora. Gente, questão 3, ó. Considere a proposição. Se hoje tem jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, então não irei para a faculdade. Gente, o então tá aqui, ó, subentendido, aqui no lugar da vírgula, ó. Se hoje tem jogo, então não irei para a faculdade. A negação dessa proposição
Ele quer a negação do sim, então. Gente, quem é a negação do sim, então? Vai aparecer na tela. Gente, tem um cara olhando aí para outra mulher na frente da esposa. Esse cara é o marido safado. A negação do sim, então, é o marido safado. O que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Sempre a primeira é quem tá entre o se e o então. A primeira parte aí, gente, é essa parte que tá em verde. E quem é a segunda? O que vem depois do então. Essa parte em amarelo aí. Não irei para a faculdade. Como é que você nega o sim, então? Mantém a primeira. Mantém. Repito, ó. Repito essa parte que está em verde, que é a primeira. Hoje tem jogo da seleção. Então, ó, tá fora. Tá fora. Tá fora. Então, ó. Veja que repetiu aqui, ó. Hoje tem jogo da seleção. Repetiu. Hoje tem jogo da seleção. Repetiu. Só que o que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e sempre que eu for negar o sim então, você tira o sim então e bota o e. Ele botou aqui, ó, e botou também aqui e. Só que o marido safado, o que é que ele faz? Nega a segunda. Eu vou negar, não irei. Quando uma frase tem um não, como é que eu faço para negar? É só retirar. A negação de não irei é o quê? Irei. E irei para a faculdade. Resposta. Letra E de que eu vou ser aprovado. Tá vendo, gente? Negação do sim, então, é o marido safado. Mantém a primeira. Manter é repetir. Repito essa primeira parte aqui, ó, que tá entre o se e o então. Só que eu retiro o sim, então, e boto o e. Tá aí. E a segunda parte, que é essa parte que tá em amarelo, né? A segunda parte é o que vem depois do então, você nega. E para negar uma frase que tem um não, é só retirar. Qual é a negação de não irei? Irei. Questão 4, ó. A negação da proposição todo bioquímico ajuda a desenvolver vacinas. A negação disso é... Gente, veja, eu vou explicar o porquê, mas tem um mantrazinho que você já tem que guardar. Eu não nego o muito com o muito. E eu não nego o pouco com o pouco. Ó, o todo é muito. Ele generaliza. Eu não posso negar o todo, que é muito, com o muito, com o nenhum. O nenhum é muito, ele generaliza, né? Ele é universal. E eu não posso negar o todo com o próprio todo. Eu não posso. Então, ó, nunca o muito você nega com o muito. O todo você não pode negar com o próprio todo. E o todo você não pode negar com o nenhum. Por exemplo, sabe como é que você poderia negar o todo? Só colocar aqui na frente do todo um nem. Nem todo bioquímico ajuda a desenvolver vacinas. Estaria correto. Ela já fez uma vez isso. Então, eu posso negar o todo botando nem na frente. Tá certo? Nem todo. Mas nunca você vai negar o todo com o próprio todo. E nunca você vai negar o todo com o nenhum. Gente, suponha que eu chegue aqui e digo bem assim, ó. Tá um grupo de mulheres aí reunidas. Eu digo bem assim, todo homem é safado. Aí vai ter algum aí que vai levantar a mão e diz, epa, prof, o meu não. Ela já negou o que eu falei. Porque veja, quando eu digo que todo homem é safado, se ela que levantou a mão tem um homem
que não é safado, ela já está desmentindo o que eu falei. Basta ter, no mínimo, um homem que não seja safado, que já negou. Então, a negação de todo homem é safado, ela poderia dizer, ó, o meu é homem e não é safado. Ou seja, algum homem não é safado. Ela já negou. Existe homem que não é safado. Pelo menos um homem não é safado. Ela já negou. Basta que tenha no mínimo um. Só que como é que eu ajudo aos meus alunos a memorizarem? Eles vão lembrar desse cara. Ó. Epa, bicha não! Jorge Lafon. Lembra? Vera Verão? Que ele dizia bem assim, epa, bicha não! Professor, que desgrama é isso? O E de existe. O P de pelo menos um. E o A de quem? Algum. Então, ó, veja. Epa! Mas não. Você troca o todo por existe, por pelo menos um, por algum. Posso trocar também por a e nego o verbo. Por isso, ó, que eu já deixei tudo pronto. Então, ó, veja. Pelo menos um bioquímico não ajuda a desenvolver vacinas. Troquei o todo por pelo menos um e neguei o verbo. Mas poderia ser o quê? A bioquímico que não ajuda a desenvolver vacinas. Existe bioquímico que não ajuda a desenvolver vacinas. Algum bioquímico não ajuda a desenvolver vacinas. Resposta, letra E. Então, ó, eu nego todo assim. Epa! Tá aqui, ó. Epa! Bicha não! É só lembrar de Vera Verão. Vamos para a próxima. Questão 5, ó. Eles amam representação simbólica. Considere 3 amigas, Ana, Bia e Carolina, e as seguintes proposições. A é Ana toma café. Proposição Bzinho, Bianca toma café. E proposição Czinho, Carolina toma café. Neste caso, assinale a alternativa que representa a proposição Carolina toma café, se e somente se pelo menos uma das suas 2 amigas tomar café também. Tem 3 aulas aqui, 0800, de raciocínio lógico do zero. Se vocês olharem essa aula, eu mostro as camuflagens dos conectivos. Vamos lá. Tá aqui. Essa é a frase. Gente, onde tem o se e somente se, que é aqui, você vai jogar a dupla seta, ó. A dupla seta. Beleza. E aí, ó, eu vou olhar para isso aqui, ó. Carolina toma café. Veja. O se e somente se é a dupla seta, ó. É a dupla seta. Carolina toma café tem uma letrinha para representar. Carolina toma café, o C. Então bota aqui um C. Então você já sabe que é se e somente se, ó. Aqui é o se então, aqui é o se então, tá fora. Vapo, tá fora. As outras ficaram, ó. Veja aqui, ó. Se somente se somente se somente se. Muita gente perdeu aqui, ó. Gente, você sabe o que é que significa pelo menos um?
pelo menos um, pelo menos uma, é o ou. Se eu digo assim para vocês, ó, veja, veja. Vou te dar um carro ou uma casa. Eu não estou dizendo que vou dar os dois. Quando eu digo que vou te dar um carro ou uma casa, eu vou te dar pelo menos um. Ou só o carro, ou só a casa, e ainda eu posso dar os dois. O pelo menos um é o ou. Então, quando ele diz assim, ó, pelo menos uma de suas duas amigas vão tomar café, é como se eu dissesse assim, ó, ou essa amiga toma café, ou essa amiga toma café, ou as duas. Isso significa pelo menos um. Então, quando ele diz pelo menos um, ó, seria quem? Carolina toma café, se e somente se pelo menos uma de suas duas amigas, que seria quem? Ana ou Bianca, tomar. Ou seja, Ana tomar café ou quem? Bianca toma café. Quando a gente lê isso aí, fica como? Ana toma café ou Bianca toma café. O que é que significa isso? Ou Ana toma, ou Bianca, ou as duas. Esse é o símbolo do conectivo, o quê? Ou. Se fosse esse, o conectivo E. É só botar um pontinho em cima. Ó. Se você botar um pontinho em cima, ó, isso aqui parece com o I, né? Então, esse é o E, esse aqui é o que, gente? O ou. Então, onde é que tem isso aí? Resposta. Quem não conhece vai cantar comigo, ó. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Tá aí. Lady B. Show de bola. Só alegria. Vamos embora. Gente, última questão aí, ó. Uma questãozinha de frações. Ó, falou em fração, desenho é solução. 99% das questões de frações eu gosto de fazer desenhando. E eu vou ensinar uma técnica bem legal. Vamos lá. Para celebrar a chegada, ó, Prefeitura de Duas Estradas para assessor jurídico, 2024. Para celebrar a chegada da primavera, Carolina decidiu decorar seu jardim com 3 tipos de flores: rosas, lírios e margaridas. Sabe-se que Carolina plantou margarinas, ó, margaridas, né? Carolina plantou margaridas em 3/5 da área destinada ao jardim. Além disso, ela plantou lírios em 3/4 da área restante. E nos 3 metros quadrados que sobraram, ela plantou rosas. Com base nessas informações, determine a área total de plantio em metros quadrados do jardim de Carolina. Você podia pegar essa questão e fazer por frações, utilizando que o dia é vezes, só que você ia fazer multiplicação de frações. Em uma outra oportunidade, eu mostro questões nesse estilo, desenhando e sem desenhar. Se vocês querem mais, vão comentar aí, tá? Isso é importante. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui uma barrinha de chocolate e vou dividir essa barrinha em 5 partes iguais. Professor, por que em 5 partes iguais? Porque 3/5 significa que de 5 partes iguais eu estou pegando 3 partes. Então vamos lá, ó. Vamos desenhar isso aqui. 5 partes iguais. Suponha, tá? Que as 5 partes aí são iguais. E aí ele diz que o quê? 3/5 aí plantou margarida. Então, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é
Margarida. 3/5. E aí ele diz, ó, e do restante, gente, o restante é isso. São essas duas partes. E do restante, ela plantou lírios em 3/4. Gente, quando diz assim, plantou lírios em 3/4, entenda, é de 4 partes que restam, porque é 3/4 da área restante. Das 4 partes que restam, eu peguei 3. Só que não tem 4 partes aí. Só tem quantas? Só tem 2. Se ele dissesse bem assim, e em 1/2 da área restante, aí, como sobrariam 2, eu pegava só uma parte. Mas ele diz 3/4 da área restante. Professor, mas aí só tem 2 partes. Não tem problema, ó. Se eu pegar isso aqui e fizer assim, ó. Passar uma linha aqui e dividir. Dividir isso aqui em 4 partes iguais, certo? O que é que ele disse aqui na questão? Que o quê? Em 3/4 da área restante, plantou lírios. Então, dessas 4 partes, em 3, foi o quê? Lírios. E aí ele diz, e os 3 metros quadrados que sobraram, ela plantou rosas. Então, ó, gente, sobrou só isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui é quem? 3 metros quadrados. Gente, consequentemente, ó, se aqui é 3 metros quadrados, aqui também é quanto? Aqui também é 3, né? Aqui também é 3. Que esse pedaço e esse é o mesmo. Aqui também é 3. Aqui também é 3. Ou seja, ó, uma barrinha dessa aqui toda, ó. Isso aqui, ó. Vale quanto? Vale 6, né? Vale 6. E aí, ele quer saber a área total. Gente, quantas partes eu tenho aí? Quem seria o total, ó? O total seria, ó. Eu tenho uma, né? 2, 3. Isso aqui tudo, 4. Isso aqui tudo, quem? 5. São 5 partes. E cada parte vale quanto? 6. 5 vezes 6. 30. 30 metros quadrados, letra B. Tá vendo? 30 metros quadrados, letra B de bola. Porque, gente, veja, ó, isso aqui tudo, ó, é 6, né? Então, 6, com mais 6 aqui, 12, com mais 6 aqui, 18, com mais 6 aqui, 24, com mais 6 aqui, 30. Eu poderia testar as respostas? Poderia. Só que nem sempre ele dá margem para testar. Tranquilo? Gente, é isso. Quem não segue o nosso Instagram, sigam, dá o like, curta, compartilha. Gente, se inscreve no nosso canal aí, ative as notificações, entra no nosso grupo do Telegram. Todos os dias tem vídeos lá no Instagram pra galera. Então, é isso. Um beijão. Conto com vocês. Tem um grupo aí na descrição do vídeo. Vamos embora. Valeu. Fui. Contem comigo.